Como precisamos de inspiração para viver. E sempre vamos encontrar toda a inspiração que precisamos na Palavra de Deus. Salmo 34, versículo 18 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou estão fixos sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Bendita esperança. É interessante como o salmista fala de Deus como se Deus parecesse conosco. Sabemos que Deus não tem olhos, Deus não tem corpo. Ele é um espírito puro, ou seja, espírito somente, infinito, único, incriado, não criado por ninguém. Ele é, enfim, o ápice, o clímax de toda a glória, resplendor, brilho, virtude, beleza que se possa imaginar ou que não seja possível imaginar aqui, mas que um dia nós veremos, contemplaremos. Mas enfim, ele usa essa linguagem para explicar: os olhos do Senhor estão fixos sobre os que o temem. O temor é algo valioso, porque todo temor implica em fazer mais e fazer melhor. Implica num profundo respeito, que entende que o outro é mais importante, que os direitos do outro são muito valiosos e que o servo serve. Mas nós queremos aqui nos deter nesse primeiro versículo que fala dos olhos do Senhor, lembrando lá que em Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 8, o apóstolo João descreve a visão que teve do trono de Deus no céu. E no meio do trono havia 4 seres cheios de olhos, por dentro e por fora, e por todos os lados. Isso significa aquele nome de Deus, um dos nomes de Deus no hebraico, Elohim Roi, ou Jeová Roi, que significa o Deus que vê. Como é bom. Muitas vezes nós nos preocupamos em conhecermos a Deus. Mais importante que conhecer a Deus é sermos conhecidos por Deus. Está escrito que quando o Senhor Jesus se assentar para julgar a cada um e as nações e separar os bodes das ovelhas, diz a palavra de Deus que ele dirá: eu não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, mais do que conhecer a Deus, é ser conhecido por Deus. E isto implica que, sendo conhecido por Deus, significa somos dele. Fazemos parte dele. Ele faz parte de nós. Estamos num relacionamento onde ele está em nós. Este nos vê é que ele habita em nós ininterruptamente. Portanto, a condição para ter os olhos fixos de Deus em nós é sermos justos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos deu acesso ao Pai, mediante o seu sangue. Quando antigamente, mas muito antigamente, uns 50 anos atrás, havia aquelas balanças nos armazéns antigos, nos açougues, e a balança tinha um braço, de um lado o comerciante colocava o peso e do outro lado a mercadoria, e ela tinha que ficar equalizada para ele perceber qual era o quilo exato, a pesagem exata.
que é ser justo diante dos olhos de Deus? Significa que nós não somos iguais a Deus e nem Deus é igual a nós, e nunca isto vai acontecer aqui, enquanto estivermos aqui. Mas significa que seres totalmente diferentes. Deus é o outro, Ele é totalmente diferente. Como é que um ser como Ele, infinitamente santo, infinitamente bondoso, infinitamente reto, infinitamente justo, infinitamente perfeito, pode ter um relacionamento conosco através da equalização daquele braço que coloca duas coisas diferentes em pé de igualdade? Isso é por meio da justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo. Quando nós cremos que esse sacrifício é o único meio de perdão, de salvação, é o único meio de se chegar a Deus e de chegar aos céus. E quando então cremos que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor e o único nome, então nós nos dobramos, nos arrependemos, confessamos, nos entregamos a Ele e recebemos a justiça dele. E duas partes diferentes agora se equalizam, se correspondem, se entendem, se relacionam. Isso é maravilhoso. A condição de ser justo não é pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Entenda este conceito, ele é muito importante. Portanto, o Senhor está com seus olhos fixos sobre aqueles que o temem e também sobre os justos e sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Após a justificação da nossa vida, ou seja, nos tornarmos justos aos olhos de Deus, por meio de uma conversão genuína e profunda, e por meio da presença santificadora e da presença contínua do Espírito Santo em nós, nós passamos a viver de misericórdia em misericórdia, experimentando e vivendo a misericórdia de Deus a cada dia. Deus tem pena das nossas misérias. Ele toma as nossas misérias para Ele e nos dá das suas virtudes. Louvado seja o nome de Deus. Deus não muda. A sua palavra também não muda. O céu não está em crise. E Deus está no comando de nossa vida. Os santos olhos de Deus, o santo Deus, o nosso Deus, está com seus olhos sobre nós, justos filhos de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia. Creia nisso, viva assim, creia assim. Deus te abençoe.